definir o sentimento do absurdo, que é central na obra dele, por um divórcio entre o ator e seu cenário, já indica que o absurdo tem um papel muito grande no teatro do Camus. Porque o Camus foi, como eu falei, romancista, contista, autor de livros de filosofia, como esse O Mito de Sísifo, que é sobre o absurdo, um livro sobre política, sobre a dimensão coletiva histórica do absurdo, que chama-se O Homem Revoltado. Ele não era exatamente um poeta, mas a Rosinha e o filho leram maravilhosamente bem, foi um dos pontos altos de todos esses eventos, a leitura de um poema chamado Mediterrâneo. O Camus escreveu 4 poemas na vida, né? 3 deles são muito circunstanciais e sem grande valor. E tem um que é muito bonito, chamado Mediterrâneo, que a Rosinha leu junto com o filho. Como chama seu filho? Desculpe. Joel, né? Que eu só vi aquela vez ali muito rapidamente, desculpe. Mas assim, então a Rosinha leu, foi lindo assim, essa leitura. O poema é muito bonito mesmo. Esse poema está inédito em português, a gente fez aqui uma tradução só para o evento. Acho que ninguém no Brasil conhece, só aqui em São Miguel Paulista esse texto foi conhecido. Esse texto do Camus, que é absolutamente inédito em português, nunca foi publicado em livro. Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês o texto, vocês podem publicar também. Diz a lenda que o Escobar vai ler hoje. Vai ter leitura hoje? O Escobar falou que ia ler, mano. Bom, enfim, seria ótimo ter essa oportunidade de ter mais uma leitura. Melhor que a Rosinha e mais Joel, uma leitura. Enfim, agora, o teatro, como eu dizia, teve um papel muito importante na obra do Camus. Ele sempre teve, o Camus fez a obra dele sempre foi composta por alguns temas que ele abordava em 3 gêneros, ou seja, em 3 linguagens. Então, quando ele vai falar do absurdo, isso está presente num romance chamado O Estrangeiro, que é o romance que lança ele no mundo literário. Está presente num ensaio de filosofia chamado O Mito de Sísifo, que é esse que eu mencionei, ensaio sobre o absurdo. E está presente numa peça teatral, que é justamente a peça Calígula. Onde está Calígula? Calígula, que é ao meu lado, que é assim, que é a figura de um imperador. Claro, Calígula existiu, todo mundo sabe. Nossa, pode ficar preocupado. Estou preocupado com a reação dela, ela fica perplexa. Não, deixa. Fica aqui. Não, eu fiquei preocupado. Como você sabe, eu tenho cachorro. Você conheceu o Otelo. Cachorro teatral, sim, né? Também. Shakespeareano. Exatamente, um cachorro shakespeareano. Operístico shakespeareano. Um cachorro chamado Otelo. Bom, o Calígula é uma peça baseada na história real, na personagem, seria mais correto dizer, real, do imperador Calígula, que enlouquece, mas é uma loucura, não uma loucura no sentido patológico, de um desvio de comportamento, não, ele tem uma espécie de desilusão profunda, ele tem uma espécie de clarividência em relação ao absurdo, a partir do momento que ele perde a irmã, que era amante dele, que é a Drusila, e ele enlouquece, e ele percebe que a vida humana é frequentemente frustrada pela pelo duplo fracasso de perdurar e ser feliz, ser pleno. Então ele fala, os homens morrem, esse trecho fala, né? Os homens morrem e não são felizes. E ele fala assim, quando ele está conversando com aquela personagem que é o Helicon, quem é o Helicon? Cadê o Helicon? O Helicon está ali. Ele, que é uma espécie de secretário do Calígula, ele fala assim, não, eu quero a lua. Mas por que a lua? Porque, na verdade, quando ele fala que é a lua, é uma metáfora para dizer, eu quero o impossível. Porque, na verdade, tudo que eu não tenho, tudo que eu quero é impossível. Eu quero ser feliz e quero ser imortal, mas eu não tenho. Então ele aspira a lua como uma metáfora da aspiração humana para aquilo que ele nunca vai ter. Só que tem um detalhe, diferentemente do personagem do Meursault, que é o herói do Estrangeiro, que também teve uma montagem na Casa Amarela, sob direção do Claudemir. Estreia em setembro, outubro está estreando. Ao contrário do Meursault, que é um homem comum, que comete um assassinato e, enfim, sofre as consequências disso e vê assim, a gratuidade acontecendo na sua vida vulgar, banal, de um simples funcionário de escritório, como todos nós somos, pessoas banais. O Calígula é um imperador. E o que ele vai fazer? Ele vai criar uma espécie de pedagogia do mal. Ele vai, como ele tem o poder sobre o maior império que já existiu na face da Terra, que é o Império Romano, ele vai querer ensinar aos homens que não há motivo para os homens acreditarem que eles
que a vida é harmônica e a vida oferece esperanças e as ilusões humanas podem ser alimentadas. Ele vai se substituir aos deuses, porque como ele é imperador, ele vai se transformar. A revolta dele contra o Deus cruel que nos fez mortais e infelizes faz com que ele vá tomar os poderes de um Deus, poderes que são conferidos a ele pela condição de imperador, para exercer uma espécie de pedagogia que faça com que os homens desacreditem em Deus e que desacreditem em todas as ilusões das quais ele se liberta de alguma maneira e se desespera ao se libertar com a morte da irmã.